Feliz? Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês, lá em Mateus, da importância de se verbalizar, a importância de se falar e se falar a verdade. Falar aquilo que você quer receber. Mas falar de maneira correta. Falar da maneira certa. Ou seja, ser confiável, né, nas suas palavras. Quebrar o gelo, né? Tava vendo uma piadinha essa semana, né? Achei tão engraçado. Rapaz solteiro, mais ou menos igual o Jonathan, assim, né? Falou para a ex-namorada dele, vamos voltar. Né? Vamos... vamos voltar. Né? Eu não arrumei ninguém, vamos voltar. Ela falou, não, você não é confiável. Ele falou, mas foi eu que peguei você me traindo com outro. Aí ele falou assim, aí ela falou assim, mas você falou que ia voltar mais tarde, voltou mais cedo. Ele falou, né, que ia voltar mais tarde, voltou mais cedo. Ele não foi confiável na palavra dele, né? Foi ela que traiu, mas ela falou, não vou confiar no você de novo, não. A importância de se falar a coisa correta, a importância de você verbalizar aquilo que você quer receber. Lá no capítulo 6, Jesus diz assim, né, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Pois o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Mas mais para frente um pouquinho, Jesus diz assim, o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Olha, Jesus fala que nós precisamos pedir. Mas ele fala que o Senhor, né, o nosso Pai, ele sabe o que nós precisamos mesmo antes de nós pedirmos. Mas o fato dele saber do que você precisa antes de você pedir, isenta você de pedir? Te exime de pedir? Não. Você precisa pedir. No capítulo 7, Jesus continua nesse sermão que é o Sermão do Monte,
o Monte das Bem-aventuranças, lá em Israel, lá em Jerusalém, eu estive lá nesse monte, né, Jesus fala assim, né, a persistência na oração, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Olha, Deus, na sua graça, Ele só dá aquilo que nós pedimos. Deus, na sua graça, Ele não te dá nada que você não pede. Sabe? Se você quer receber alguma coisa de Deus, você precisa pedir. E aí Jesus continua, né? Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Coisas boas. Você quer receber coisa boa? Você quer coisa boa? O que é que você tem que pedir? Coisa boa, exatamente. Você tem que pedir coisa boa. Se você pedir pão, ele vai te dar o quê? Pedra? Não, ele vai te dar pão. Sabe? Se você pedir corretamente, você vai receber. Se você falar, verbalizar corretamente, você vai receber. Sabe? E eu continuei lendo, né? E a Bíblia diz que Jesus, quando ele desce do monte, vem uma grande multidão e vem um leproso e se aproxima diante dele e fala para ele, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. E aí o que Jesus disse? Ele questionou Jesus, né? Ele questionou, ele pediu de maneira correta. Ele falou, o senhor quer? O senhor quer que eu seja curado? E aí Jesus respondeu o quê? Eu quero. E aí Jesus falou para ele, seja purificado. E ele foi curado. Depois, uma grande demonstração de fé foi a do centurião. O centurião era uma espécie de comandante romano, que ele tinha uma centúria, 100 soldados, né, ao seu comando. E ele chega para Jesus e fala para Jesus, Senhor, o meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus disse, eu irei curá-lo. Olha só, Jesus se dispôs a ir na casa dele para curá-lo. Olha o que ele falou. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando, e digo a um, vá, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. A Bíblia diz que, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aquele homem, ele sabia o poder de uma palavra. Ele conhecia o poder de uma palavra. Ele sabia que se Jesus, da onde Jesus estava, Jesus liberasse uma palavra, o servo dele ficaria curado. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Sabe, quando Jesus entrou na casa de Pedro, né, ele continua aqui, quando Jesus entra na casa de Pedro, vem muita gente doente. Né? Jesus cura a sogra de Pedro e depois vem muita gente doente. A Bíblia diz que com uma palavra ele curou os doentes. Com uma palavra. Olha o poder da palavra. Depois Jesus entra no barco, né? E ele está lá no barco tirando um cochilo, porque depois de trabalhar tanto, né? Está lá tirando um cochilo e os discípulos vêm e acordam ele e falam, Senhor, nós vamos morrer. Né? Os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. É uma afirmação, eles afirmaram, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Ele repreendeu o vento e o mar com o quê? Com uma palavra. Jesus levantou e deu uma ordem, acalme vento, acalme tempestade, acalme mar, e fez completa bonança. Quantas tempestades se levantam na nossa vida porque nós ficamos calados, né? Quantas ondas, quantos ventos contrários vêm na nossa vida porque muitas vezes nós não estamos liberando a palavra de maneira correta. Não estamos falando, verbalizando a palavra. E para finalizar, né, o poder de Jesus sobre a doença, né, a Bíblia diz que Jesus estava falando ainda quando um dirigente da sinagoga chegou
e falou para ele, né, Jairo, falou para ele, ó, minha filha, né, acaba de morrer. Vem, põe-lhe a mão e ela viverá. E Jesus levantou e foi para curar a filha de Jairo. E quando ele foi para curar a filha de Jairo, a Bíblia diz que chegou por trás uma mulher que 12 anos ela sofria de uma hemorragia. E ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. O que ela falava? Ela dizia. Ela não só pensava. Muitas vezes você pensa, mas não verbaliza. E só pensar não tem valor. Sabe? Deus, ele conhece o seu pensamento. Assim como Jesus disse que, né, o Pai sabe tudo que nós precisamos antes de nós falarmos. Antes de nós falarmos, ele sabe o que nós precisamos. E você muitas vezes só pensa, Deus podia me dar um carro. Né? Deus podia me dar uma casa. Deus podia me abençoar, Deus podia me curar, Deus podia curar o fulano, Deus podia fazer isso, Deus podia fazer aquilo. Mas você só pensa, você não verbaliza, você não fala. E é preciso você falar. Essa mulher, ela vinha para tocar em Jesus, ela era uma mulher amaldiçoada. Ela era, né, se ela fosse pega, ela poderia ser apedrejada. Mas a fé dela levou ela a essa atitude, mas ela não só foi lá, ela não só pensava, ela dizia, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. E quando ela tocou, ela ficou o quê? Curada. Poder da palavra. Então, o que eu quero deixar para você nessa manhã, nesse início de semana, é para que você e eu, para que todos nós possamos compreender que nós precisamos falar. Nós precisamos verbalizar. Nós precisamos orar e pedir. Mesmo que o Senhor já conheça as nossas necessidades, Ele espera que nós venhamos a falar com Ele. Fala com o Pai. O que está te aperreando? O que está te causando dor, sofrimento? Ou o que você deseja? Às vezes não é nem um sofrimento, nem uma dor, mas é um desejo. É um sonho seu. O que é? Fala para Ele. Fala para Ele. Entra para o quarto, como disse Jesus, né? Entra para o quarto e fala, Pai, me dá. Pai, me ajuda. Pai, me segura nas suas mãos. Me livra, né? Me abençoa. Me dirige, me direciona. Fala isso, sabe? Fala da boca para fora, sabe? Verbalizando essa palavra, mas também fala com o coração. Fala com o coração cheio. Amém? Porque Deus ouve o seu coração também. Amém? Que nós nessa manhã, nesse dia, nessa semana, possamos falar. Falar a coisa certa, falar de maneira correta, falar a palavra apropriada e liberar bênção sobre a nossa vida. Amém? Bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Vamos orar nessa manhã. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Bendizemos o teu nome nessa manhã. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela noite de sono, obrigado, Senhor, pelo final de semana tão abençoado. Senhor, estamos aqui nessa manhã de segunda-feira para declarar, Senhor, erguer a nossa voz e dizer que o Senhor é o nosso Deus que cuida de nós. E temos a certeza e a convicção de que essa semana será uma semana de bênção, de realização, uma semana próspera, uma semana cheia, Senhor, da graça e do favor do Senhor operando, Senhor, nas nossas vidas. Nós liberamos uma palavra de cura sobre todos aqueles que estão doentes. Pai, eu oro pela minha sogra nessa manhã, que está doente, está, Senhor, internada naquele hospital. E eu declaro, eu libero uma palavra de cura sobre a vida da Dona Maria. Eu declaro que os rins dela vai funcionar perfeitamente da forma com qual eles foram criados, para o propósito que eles foram criados. Em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de cura. Liberamos uma palavra de bênção sobre essa empresa. Liberamos, Senhor, um ambiente de paz, de harmonia. Senhor, um ambiente de trabalho aqui cheio da graça, no nome de Jesus. Nós abençoamos cada colaborador, abençoamos cada família aqui representada, abençoamos, ó Pai, Senhor, os nossos clientes, os nossos fornecedores, abençoamos, ó Pai, cada colaborador de cada loja. Declaramos que essa semana é uma semana de bênção na vida de cada um deles. Senhor, e profetizamos a bênção e o favor do Senhor sobre nós nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Se o Senhor é por nós, Deus abençoe você, que a sua semana seja cheia de palavras, palavras de vida, não palavras de morte, mas palavras de vida. Amém?